Você já parou para perceber o que tem moldado seus desejos ultimamente? O que tem ocupado seus pensamentos quando o dia termina e o silêncio chega? Aquilo que você ama, admira e considera normal, nasceu mesmo do seu coração ou foi sendo construído aos poucos pelo mundo ao seu redor? Antes de qualquer palavra de oração, é importante criar espaço para ouvir Deus com atenção e permitir que a verdade dele nos alinhe por dentro. Vivemos em um tempo em que tudo tenta disputar nossa devoção. Ideias, padrões e valores são apresentados de forma atraente, quase imperceptível, e se não houver vigilância espiritual, o coração começa a se encantar com aquilo que Deus já nos alertou para evitar. O mundo não apenas influencia comportamentos, ele tenta formar afetos, redefinir prioridades e distorcer o que chamamos de bem, sucesso e realização. Por isso, a palavra de Deus não é apenas um consolo, ela é um instrumento de clareza. Ela nos desperta para o tempo em que vivemos e nos ajuda a enxergar além da superfície. Quando deixamos a Escritura nos guiar, nosso olhar se ajusta, nosso coração se reposiciona e nossas escolhas começam a refletir o céu, não a pressão ao redor. Hoje, antes de orar, permita que essa verdade encontre espaço dentro de você. Silencie as distrações, abaixe as defesas e abra o coração para aquilo que Deus quer revelar. Se essa reflexão falou com você, diga amém nos comentários. A palavra nos ensina que o amor nunca é neutro. Aquilo que ocupa o centro do coração acaba direcionando toda a vida. Por isso, quando o apóstolo João escreve que não devemos amar o mundo, nem aquilo que ele oferece, ele não está falando de rejeitar pessoas ou desprezar a criação de Deus. Ele está nos alertando sobre um sistema que opera em oposição ao coração do Pai, um modo de pensar que exalta o ego, alimenta o orgulho, normaliza a cobiça e coloca o próprio desejo acima de tudo. Quando o coração começa a desejar aquilo que nos afasta de Cristo, algo sutil acontece por dentro. O amor muda de direção. E quando o amor se desloca, as prioridades acompanham esse movimento. O que antes era inegociável começa a ser relativizado. O que antes gerava temor passa a parecer comum. Não é uma ruptura brusca, é um afastamento silencioso. Deus não nos alerta por rigidez, mas por cuidado. Ele conhece o poder das afeições desordenadas e sabe que aquilo que seduz o coração, mais cedo ou mais tarde, governa as decisões. Amar o mundo, nesse sentido, é permitir que ele dite o que tem valor, o que merece esforço e onde está a fonte da satisfação. Por isso, hoje é um convite à honestidade espiritual. Onde o seu amor tem repousado? O que tem despertado entusiasmo, expectativa e dedicação dentro de você? Permita que o Espírito Santo revele, com graça, aquilo que precisa ser realinhado. Se você deseja que seu amor volte a ser centrado em Deus, escreva glória a Deus como expressão dessa entrega. O apóstolo Paulo nos leva ainda mais fundo quando nos lembra que o chamado de Deus não é apenas para uma mudança externa, mas para uma transformação interior. Ele diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas ser transformados pela renovação da mente. Isso revela que o verdadeiro campo de batalha não está apenas nas atitudes visíveis, mas nos pensamentos que alimentamos todos os dias. O mundo trabalha incansavelmente para treinar a mente. Ele faz isso por meio da música, dos filmes, das redes sociais, das conversas repetidas e das mensagens constantes que exaltam o pecado e ridicularizam a santidade. Quando não renovamos a mente com a palavra, ela não fica neutra. Ela passa a ser moldada por outra fonte, muitas vezes sem que percebamos. Aos poucos, a forma de pensar muda. As reações se tornam parecidas com as do mundo. Os desejos começam a seguir a mesma direção. E aquilo que antes causava desconforto espiritual passa a ser aceito como normal. Essa transformação negativa não acontece de um dia para o outro, mas é fruto de uma exposição contínua sem filtro. Deus, porém, nos chama para um caminho diferente. Renovar a mente é permitir que a verdade de Deus limpe, organize e reconstrua nossos pensamentos. É aprender a enxergar a vida a partir da perspectiva do céu, não da pressão cultural.
É isso que nos capacita a discernir a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Se você reconhece que precisa dessa renovação hoje, concorde em oração e declare amém com fé. A carta de Tiago usa palavras fortes, porque a questão da lealdade espiritual é séria para Deus. Quando ele afirma que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, não está falando de gostar de algo passageiro ou apreciar uma tendência cultural. Ele está falando de concordância interior, de alinhar o coração com aquilo que desonra o nome do Senhor. Ser amigo do mundo é se misturar tanto a ele, que a fé deixa de ser perceptível. É quando agradar pessoas se torna mais importante do que agradar a Jesus. É quando a identidade cristã se dilui para evitar confronto, rejeição ou desconforto. Nesse ponto, a vida já não reflete mais a diferença que o Evangelho produz. Deus usa essa linguagem direta não para condenar, mas para despertar. Ele sabe que a mistura constante gera confusão espiritual. Quando não há separação interior, perde-se a sensibilidade. O coração começa a negociar valores e a fé se torna apenas um discurso, não uma prática viva. Essas verdades nos mostram algo essencial. Não fomos chamados para amar o mundo, nem para nos conformar a ele, nem para viver em aliança com seus padrões. E isso não é restrição, é proteção. Deus conhece o fim de cada caminho e nos chama para aquele que gera vida, liberdade e paz duradoura. Se essa palavra trouxe temor saudável ao seu coração, manifeste sua concordância dizendo glória a Deus. O mundo oferece promessas que parecem atraentes, mas que não sustentam a alma. Ele oferece conforto que não permanece, prazer que aprisiona e aplausos que desaparecem com o tempo. Em contraste, Cristo oferece vida verdadeira, paz que não depende de circunstâncias, pureza que restaura e alegria que não precisa da aprovação dos homens. A Escritura também nos revela que existe uma cegueira espiritual atuando sobre muitas pessoas. Há corações que celebram aquilo que destrói e zombam do que é santo, não porque são fortes, mas porque não conseguem enxergar com clareza. Essa cegueira é sutil e perigosa, pois costuma vir bem disfarçada, embalada por discursos atraentes e justificativas convincentes. Isso explica por que o dinheiro é tratado como finalidade da vida, como se valor pessoal fosse medido por posses e status. A palavra nos alerta que não é o dinheiro em si o problema, mas o amor a ele. Quando essa busca se torna o centro das decisões, ela conduz ao compromisso com aquilo que corrói a alma e enfraquece a fé. O mesmo acontece com o pecado sexual, que é normalizado, promovido e tratado como algo sem consequências. Deus, porém, nos chama a honrar o corpo, não por vergonha, mas por cuidado. Ele deseja preservar o coração, proteger o futuro e manter a consciência livre. Se você reconhece que precisa enxergar com mais clareza espiritual, declare isso dizendo amém. Viver no mundo sem amar o mundo exige discernimento e intenção diária. Isso significa que você pode trabalhar, estudar, construir, servir e desfrutar da vida sem permitir que ela se torne sua fonte, sua identidade ou seu padrão final. Seus valores não nascem da cultura, nascem de Cristo. Sua consciência não é moldada por tendências, mas pela verdade da palavra. Quando Deus nos chama a buscar as coisas do alto, Ele não está nos convidando a fugir das responsabilidades, mas a manter o coração ancorado no céu, enquanto as mãos lidam com as tarefas da terra. É possível viver plenamente aqui, sem perder a direção eterna. O segredo está no foco. Aquilo que você consome diariamente alimenta algo dentro de você. Pensamentos, músicas, imagens e conversas deixam marcas. Por isso, Deus nos orienta a filtrar o que permitimos entrar na mente. Tudo o que é verdadeiro, justo, puro e digno deve ocupar espaço. Isso funciona como uma proteção espiritual. Quando o que consumimos alimenta a escuridão, o peso interior se torna inevitável. A alma se cansa, a fé enfraquece e a alegria diminui. Mas quando o olhar permanece em Jesus, tudo se alinha. A presença dele traz clareza, firmeza e descanso. Se você deseja viver com esse foco renovado,
escreva glória a Deus como sinal de entrega. Quanto mais perto permanecemos de Jesus, menos força o mundo exerce sobre o coração. A proximidade com ele ajusta os desejos, silencia as comparações e enfraquece a atração pelo que é vazio. O amor por Cristo cresce, e à medida que cresce, aquilo que antes parecia indispensável perde o brilho. A presença de Deus tem esse efeito. Ela revela o que é passageiro e fortalece o que é eterno. Por isso, a decisão por Cristo precisa ser intencional. Escolher a palavra diariamente, mesmo quando a rotina aperta, é um ato de resistência espiritual. Pedir ao Espírito Santo que renove a mente e fortaleça as convicções é reconhecer que não conseguimos caminhar sozinhos. Essa dependência não é fraqueza, é maturidade. Agora entramos em um tempo de oração. Um tempo de abrir o coração diante de Deus e permitir que Ele nos use como resposta à fome espiritual deste mundo. Há pessoas cansadas, confusas e sobrecarregadas ao nosso redor, e aquilo de que elas mais precisam não é de opiniões, mas da presença viva de Cristo, de Pai Celestial. Eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Que a minha vida seja um reflexo daquilo que o mundo procura sem saber. Enche-me de Jesus por dentro, de forma profunda e verdadeira. Que minha fé carregue Teu amor, Tua verdade e Teu poder por onde eu passar. Se essa oração expressa o desejo do seu coração, declare com fé. Amém. Pai, eu reconheço que não posso viver para Ti na minha própria força. Por isso, peço que me enchas do Teu Espírito Santo. Eu não quero representar o Teu nome com um coração vazio ou uma fé superficial. Tu prometeste poder aos Teus filhos e eu me apego a essa promessa hoje. Capacita-me a viver com coragem, sensibilidade e amor verdadeiro. Que minhas palavras apontem para Cristo. Que minhas atitudes revelem o Teu coração. Que minha vida carregue o perfume do céu, mesmo nos ambientes mais comuns. Em meio a um mundo cheio de distrações, tentações e mentiras sutis, guarda-me firmemente na Tua palavra. Sustenta meus pensamentos, purifica meus desejos e fortalece minhas escolhas. A Tua palavra é meu alimento diário, minha direção e minha proteção. Quando eu me sentir confuso, guia-me com a verdade. Quando eu estiver fraco, fortalece-me com a Tua presença. Quando surgir a pressão para negociar valores, lembra-me de quem eu sou e a quem pertenço. Espírito Santo, eu Te recebo novamente hoje. Entra na minha mente, no meu coração, no meu lar e até nos meus pensamentos mais íntimos. Não quero carregar os pesos de ontem para dentro das decisões de hoje. Concede-me força para este dia e conduz-me para um futuro onde Jesus esteja sempre no centro. Se você recebe essa oração com fé, escreva glória a Deus. Conduze-me, Senhor, a uma vida firmada em Cristo, não enraizada no medo, nem presa a fracassos do passado ou à aprovação das pessoas. Eu desejo que minha base seja Jesus e somente Ele. Ajuda-me a soltar aquilo que ainda tenta me prender. Existem lembranças que carregam culpa, outras trazem arrependimento, e algumas ainda doem, mesmo escondidas. Mas eu não quero viver acorrentado ao que já foi perdoado e tratado pela Tua graça. Volta meus olhos para a cruz. Que o sacrifício de Jesus em meu favor transforme a maneira como eu me enxergo. Se estou em Cristo, sou nova criação. O que passou não define mais quem eu sou. Ensina-me a caminhar com o coração limpo e a mente renovada, sem repetir discursos de condenação que já não vêm de Ti. Rei Jesus, toca meu coração até que o meu amor por Ti seja maior do que qualquer apego a este mundo. Eu não quero que meus desejos sejam moldados pela cultura, mas pelo Espírito de Deus. Revela com clareza tudo aquilo que tenta me afastar de Ti e dá-me coragem para liberar sem reservas o que não Te agrada. Renova-me, Senhor. Restaura o que foi desgastado. Aquece o que esfriou e traz paz às áreas onde ainda há conflito interior. Se essa oração é o clamor da sua alma, declare com fé. Amém. Pai, eu desejo viver uma vida que Te honre de verdade. Estou cansado de ciclos repetidos de queda, arrependimento e distância. Eu não quero continuar pedindo perdão enquanto, em silêncio, deixo espaço para os mesmos compromissos de sempre. Limpa-me por completo
Ensina-me a rejeitar aquilo que destrói minha alma e a amar o que fortalece meu espírito. Eu me rendo, não confiando na minha força, mas na tua graça. Obrigado pelo sangue de Jesus derramado por mim. Que ele limpe minha consciência e apague toda marca do pecado. Eu recebo o teu perdão e a tua misericórdia hoje. Capacita-me a vencer o pecado, a discernir aquilo que parece doce no momento, mas deixa vazio depois. Ensina-me a andar pelo Espírito, a escolher a obediência mesmo quando é difícil e a verdade mesmo quando a mentira parece mais fácil. Lembra-me de que eu pertenço a ti. Não sou escravo da injustiça, fui chamado para a justiça. Quando a tentação vier, ajuda-me a correr para ti. Quando eu falhar, ensina-me a voltar rápido, sem me esconder na vergonha. Eu me aproximo com confiança do teu trono, certo de que encontrarei graça e socorro no tempo certo. Eu te louvo, Deus eterno. Obrigado por me ouvir. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva amém como expressão de fé. Que a graça, a paz e o favor do Senhor acompanhem você. Que cada palavra desta oração produza fruto, fortaleça sua fé e alinhe seu coração com Cristo. Permaneça firme, escolha Jesus todos os dias e caminhe confiante naquilo que Deus está fazendo em você.